Eles não têm tecnologia para deter nem um meteoro, nem um asteroide, nem nada. Durante séculos e séculos, os 3 dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos 3 dias de escuridão e como se proteger nesses 3 dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos 3 dias de escuridão. Asteroide passa desapercebido pela NASA. É isso mesmo que você ouviu. Quem confia na deusa ciência? Porque a ciência, nos nossos tempos, foi feita como uma deusa. Invencível, infalível e de repente até onipotente, por aí vai. Então colocaram a ciência como assim, totalmente infalível, mas a ciência é coisa dos homens, e os homens são falíveis, portanto a ciência é mais do que falível. E disseram para nós que hoje a nossa tecnologia é tão adiantada que eles conseguem desenvolver uma nova vacina para o novo xixinho em 6 meses. Impressionante, estou impressionado com a soberba. Lembra do Titanic? O Titanic era assim, né? Naquela época que lançaram o Titanic não afunda, nem Deus pode afundar o Titanic. E não precisou. Bastou só um iceberg. E faz favor, é Titanic, de Titanic e não Titanic. A Globo começou a falar errado aí e o povo foi atrás, né? Mas como eu gosto dessa história do Titanic desde que eu era criança, sempre foi Titanic, nunca Titanic. Justamente porque vem de Titanic. Que é aí a palavra, o nome original é exatamente esse. Se é para falar, então, vamos falar Titanic, não Titanic. Para desmerecer, né? Então, muito bem. Aí entendo o seguinte, nem precisou de Deus, só um iceberg foi suficiente e está lá no fundo do oceano até hoje e não conseguem tirar mais de lá. Então, meus irmãos, é o seguinte, as pessoas acreditam que a NASA vai nos proteger, a tecnologia, a ciência, tudo muito avançado, uma rede de satélites super avançados, monitorando a Terra 24 horas por dia, tão mesmo, a nossa vida, né? Estão monitorando realmente a nossa vida, mas o que interessava, eles não estão monitorando. Tanto é que um asteroide de 2 metros de largura, do tamanho de um piano de cauda, e oficialmente chamado 2022 EB5, passou pela rede de vigilância da NASA e aí dos Planetas Unidos, né? Da Federação dos Planetas Unidos. Passa um baita asteroide de 2 metros, ninguém vê. Ah não, mas calma que a NASA disse que não foi bem assim. Ela conseguiu descobrir, sim, 2 horas antes de cair, nós estávamos monitorando o asteroide. 2 horas antes de cair. É para quê? Para chegar na mídia e dizer assim, gente, vocês têm 2 horas, vão morrer. Então, aproveita, vão se drogar, vão beber, vão encher a cara, vão dar tchauzinho para todo mundo, se converter, não vão falar mesmo, né? E aí, então, vocês vão morrer daqui a 2 horas. Câmbio final, desligo. 2 horas antes é uma vergonha. Vergonha, com milhões e milhões de dólares gasto com equipamento para vigiar os seres humanos e não consegue ver que um asteroide está vindo para cá. Eles não têm tecnologia para deter justamente nem um meteoro, nem um asteroide, nem nada. Eles não têm, a não ser para vigiar a nossa vida, o resto eles não têm tecnologia, porque não foi colocado lá para defender o planeta de asteroide, foi colocado lá para vigiar você entendeu? Então eles conseguiram descobrir 2 horas antes que um piano de cauda estava caindo na Terra. Poxa vida, hein? Que maravilhosa ciência! Oh, que Deus é infalível! Oh! Tenha dó, mas tenha dó. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mas a NASA disse mais, fica tranquilo que o asteroide foi observado 14 vezes durante 40 minutos. Suficiente para ir para onde? Para o porão, para a cidade vizinha, para onde?
Subam para as montanhas! Não vai ter como fugir para as montanhas. Com essa eficiência maravilhosa deles, não vai ter como. O sistema de avaliação de risco de impacto, SCUT, da NASA, calculou sua trajetória, revelou que ele estava destinado a atingir a atmosfera da Terra e assim alertou o Centro de Estudos de Objetos próximos à Terra e o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA. Todo mundo ganhando um monte de dinheiro sem fazer nada, um monte de gente ineficiente. Quer dizer que é assim, não dá para ver uns 2 dias antes, são 2 horas antes, e assim, conseguir acompanhar a trajetória do objeto 40 minutos antes. Meus irmãos, imagina uma chuva de meteoros contra o mundo, uma chuva de fogo que é o que o Senhor vai mandar. Imagina. Você acha mesmo, eles não têm tecnologia, eles mandaram aí, tem um meteoro aí orbitando aí próximo da Terra, relativamente próximo. São 2, um grandão e um pequenininho. Eles mandaram lá justamente uma nave teleguiada lá para ver se consegue destruir, ou melhor, mudar a trajetória do pequenininho, não é do grande não. Esquece, a ciência não vai salvar ninguém. Ciência. Com esse monte de ciência que não explica porcaria nenhuma. Se fosse um negócio competente, tinha acabado com a gripe. Eu falo isso há pelo menos 30, 40 anos. Nem a gripe eles não conseguem chegar numa vacina, quanto mais para a AIDS. E por aí vai, né? E bichinhos, e por aí vai. Piada de mau gosto. Quem está confiando no homem, maldito o homem que confia em outro homem. Assim ensina o Antigo Testamento. Você está entendendo? Então é melhor confiar em Deus. Senhor Deus do céu e da terra, que fez tudo que existe. E que sim, vai nos proteger, porque confiar nos homens... O sujeito está frito, assado e mal cozido ainda por cima. Agora, para terminar, pequenos asteroides como 2022 EB5 ficam brilhantes o suficiente para serem vistos no céu noturno, algumas horas antes de atingirem a atmosfera da Terra. A NASA espera mais um do tamanho do 2022 a cada 10 meses. A cada 10 meses vai cair um piano na Terra. Eles não sabem onde é e nem sabem quando vai ser. É só estimativa. Então eu queria perguntar para vocês, na hora que o Senhor realmente mandar a chuva de fogo sobre o mundo, o que é que essas formiguinhas incompetentes vão conseguir fazer perante a ira do Senhor? Nada, a não ser morrerem e irem para o inferno. Porque quem confia no homem, quem confia na ciência dos homens, olha aí o resultado. Tá certo? Então, meus irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos confiar no nosso Deus, é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que vai nos proteger de tudo que tem para acontecer contra os ímpios. E não pergunte cientificamente como é que ele vai fazer isso, porque milagre não se explica cientificamente. Com a vã ciência da terra, há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã ciência. Era vã filosofia, mas dá certo para a vã ciência também. Tá certo? Então, meus irmãos, vamos rezar mais, vamos confiar mais em Deus. Por isso que eu falo, informação é... sim, a gente só ficou sabendo que caiu depois que caiu também, tá? Notícia não era, olha daqui a 2 horas, não é não, é assim, depois que caiu, a gente sabia, caiu no mar, a gente sabia disso, nós calculamos, tá? Então é confiar em Deus mesmo, porque aqui já era, isso daqui está perdido, quem confia no homem, como eu disse, está na Escritura, maldito o homem que confia em outro homem.